Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof, um projeto desenvolvido pelo PET em parceria com os professores do DEC, que tem o objetivo de melhorar a relação dos acadêmicos com os professores, por meio dessas entrevistas que fazem com que a gente conheça um pouco mais os nossos professores, né? Que a gente tem aula e muitas vezes a gente não consegue conhecer mais sobre eles durante as aulas mesmo. Então, eu sou a Flávia, atualmente estou no terceiro ano de Engenharia Civil, e a convidada do vídeo de hoje é a professora Juliana, de Transporte e Geotecnia, e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal. Eu agradeço inicialmente o convite do PET para participar desse quadro e gostaria também de parabenizar vocês pela iniciativa. Acho um projeto muito interessante, né? Onde os alunos podem ter contato um pouquinho melhor com os professores, com as áreas de atuação, né? E também um pouco com a vida pessoal dos professores, né? Porque afinal de contas a gente tem vida além do meio acadêmico, né? Então, assim, eu gostaria realmente de dar parabéns a vocês pela iniciativa. Eu sou a professora Juliana, eu sou professora da UEM desde 2014 e eu atuo na área de geotecnia, né, mais especificamente, e tenho algumas pesquisas na área de transporte também, tá? E atualmente eu leciono as disciplinas de Laboratório de Mecânica dos Solos no terceiro ano, Obras de Terra no quarto ano, e lecionei já também Introdução à Engenharia quando fui coordenadora do curso, e disciplinas também no programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UEM, PCV. Obrigada de novo pela presença, professora. Eu sou a Marina, estou no terceiro ano de Engenharia Civil e sou membro do PET. E agora eu vou dar início à nossa entrevista, que foi dividida em 4 quadros, que a gente vai abordar diferentes assuntos aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, eu vou dar início com o primeiro quadro, que se chama Carreira Profissional. E a primeira pergunta é: você sempre quis seguir carreira acadêmica? O que te fez pensar nisso? Inicialmente, não. Quando eu escolhi o curso de engenharia, eu escolhi engenharia pela presença do curso, né? Pelas obras, pela aquela coisa de vontade de atuar mesmo no mercado, de participar de obras grandes, enfim. No decorrer do curso, aí eu fui, quando lá por volta do terceiro ano, que eu fui me dando conta das disciplinas mais específicas, surgiu a vontade de me especializar um pouco mais, porque eu percebi que a engenharia era muito ampla, né? Então, assim, que não daria para dominar tudo, né? Que eu teria que fazer uma escolha, como outras profissões, por exemplo, quem vai para medicina precisa fazer uma residência médica para ser um especialista, né? E aí, então, eu comecei a me atentar que para me tornar especialista, eu teria que partir para pós-graduação e que a pós-graduação me abriria portas para a carreira acadêmica, mais especificamente pesquisa. Era o que me interessava mais naquele momento, né? A parte de lecionar como professor foi vindo depois, foi vindo aos poucos, né, essa vontade, e aí foi crescendo, depois que eu fui fazendo os programas de pós-graduação, né? E foi se consolidando. Então, assim, foi uma coisa que foi crescendo ao longo do curso de engenharia e também ao longo da parte que eu me dediquei à especialização, né? Mestrado e doutorado. Prof, eu acho que a maioria dos alunos, né, quando entra na engenharia civil, vem, né, com a construção civil na cabeça, mas quando vai passando o curso, a gente vê tanta coisa que a gente pode trabalhar, né, a gente vai seguindo outras áreas. E a próxima pergunta é: por que você escolheu a UEM? Bom, eu escolhi a UEM duas vezes, né? Eu escolhi a UEM quando eu fiz a graduação, né? Porque já era um curso conceituado e também por questões de logística. Eu já tinha uma irmã que cursava medicina na UEM e nós somos em quatro, né? Então ficaria mais fácil para o meu pai montar uma logística, né? Que a gente ficasse na mesma cidade, enfim. Então, e a UEM tinha um curso de engenharia muito bem conceituado, então naquela ocasião eu escolhi fazer a minha graduação aqui, né? Posteriormente, quando eu escolhi a carreira acadêmica, eu sempre tive em mente retornar para a UEM, tá? Uma porque eu gostava da estrutura da universidade, mas ela não era a universidade que ela é hoje. Ela cresceu muito, né? E até depois eu me impressionei quando eu sempre pensei em voltar, mas eu não tinha muito contato de como é que a UEM estava, né? Então ela foi crescendo muito
Mas a minha escolha também foi pautada na questão da vida pessoal, porque a minha família estava toda alocada aqui e também na minha qualidade de vida, porque Maringá é uma cidade que oferece qualidade de vida, né? Então eu sempre pensei no equilíbrio profissional e pessoal, que a gente pode ir para muito longe, né? Pode atuar em outras universidades, mas eu já morei em centros grandes, né? Mas também tem toda essa dificuldade de estar longe da família, de você não ter qualidade de vida, de não ter tempo para fazer as coisas que você gosta. Então, a minha escolha na UEM foi pautada nessas duas partes, né? E eu fui muito feliz, porque hoje eu posso selecionar numa universidade que tem um status muito bom em termos de curso, e morar numa cidade que também me oferece qualidade de vida e eu tô perto da minha família. Na verdade, é o combo, né? Sim, realmente, Maringá é uma cidade ótima. Eu mesmo vim bem longe, porque Maringá e a UEM são muito boas mesmo. E a próxima pergunta é: qual a sua formação? Bom, eu sou formada em engenharia civil, né, aqui pela UEM, e aí eu parti para pós-graduação na área de geotecnia. Foi uma escolha baseada também muito pelo professor da época, que foi o professor Belincanta, né, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ele foi meu professor, meu orientador por duas vezes, né? E aí eu tive a oportunidade de ter esse contato com ele, escolhi a geotecnia, então fui fazer o mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, que é uma escola muito conceituada na área de geotecnia. Posteriormente, eu já fiz o meu doutorado, porque eu já tinha em mente que eu queria carreira acadêmica, né? Nessa ocasião também eu tive a oportunidade de morar em Vancouver, no Canadá, estudar uma parte do meu doutorado na UBC, né, que é uma universidade muito bem conceituada na área de geotecnia. E aí foi uma oportunidade muito enriquecedora. Acho que nesse processo todo, talvez a mais enriquecedora que eu pude desfrutar. E aí, depois que eu defendi o doutorado, aí eu já tinha passado no concurso da UEM, mas a minha convocação ia demorar, eu ainda consegui fazer um pós-doutorado na Universidade Federal do Rio. Então, essa trajetória, para mim, ela me abriu leques para ter contatos, né, em duas universidades muito grandes nacionais, que é a EESC da USP e a UFRJ, da COP. Então, são dois grupos muito grandes, né, que hoje a gente tem algumas coisas em parceria, mais com o pessoal do Rio, né, mas a gente deixa portas abertas, na verdade. Então, a minha trajetória, ela se resume basicamente nisso, meninas. Nossa, prof, que currículo! Um pouco eu sabia também, porque você usa bastante Instagram, né? E eu acompanhava algumas coisinhas por lá e ficava, nossa, meta. Mas enfim, para finalizar esse quadro, a última pergunta é: qual foi o maior desafio até você se tornar professora? Eu acho que tem inúmeros desafios na carreira acadêmica. Eu vou falar pela carreira acadêmica, tá? Eu acho que, eu diria assim, tem os desafios de prova, de manter bolsa, né? Tem as cobranças, tem as publicações, tem tudo isso. São sempre desafios. Mas a gente também tem muitos amigos no meio do caminho e é uma coisa muito gostosa. A gente, assim como vocês criam grupos na graduação, eu fiz grandes amigos no mestrado que hoje são professores em grandes universidades, né? Então o processo todo ele é relativamente leve, porque ele é compartilhado, né? Eu trago lembranças muito boas. Eu diria que o maior desafio são os danos que ficam disso tudo, porque a gente entra num sistema de produção muito grande, você acelera muito, você trabalha de domingo a domingo, você não para, inclusive à noite. Às vezes eu me lembro de estar jantando em cima do computador e mexendo na minha tese, né? E depois que você se torna professor, você não consegue desacelerar tão fácil. Eu precisei de muitos anos para entender que assistir um filme de final de semana não era pecado. Eu não estava fazendo nada de errado, porque eu não estava com o computador ligado. Então, assim, o maior desafio para mim realmente foi depois. Foi o desafio de entender que eu tinha encerrado aquele ciclo e eu podia ter uma vida relativamente normal. Eu precisei trabalhar isso na terapia, para vocês terem uma ideia, né? Então, eu acho que a pós-graduação ela é muito bacana, mas ela tem muita cobrança e eu senti muito isso na minha vida mesmo, abrindo
abrindo para vocês diretamente, né? E foram alguns anos, assim, depois que eu me tornei professora, para conseguir ter uma vida relativamente normal, não trabalhar final de semana nem à noite. Prof, eu acho que isso começa também na nossa graduação, né? Como o próprio curso já é bem puxado, mesmo antes de fazer mestrado e doutorado e tudo isso, a gente já vem com uma pressão de estar lá estudando e fazendo, e passar noites em claro. É bem assim, desde a graduação mesmo. Mas então agora a gente vai para o nosso segundo quadro, que é o quadro da área de atuação. E a primeira pergunta é o que te levou a escolher a geotecnia, né? Porque você falou que a carreira acadêmica veio surgindo assim na graduação mesmo, mas por que a geotecnia e não estruturas, por exemplo? Tinham outras áreas que me interessavam, tá? Eu gostava muito de hidráulica, gostava muito de pavimentação, sempre gostei muito das disciplinas e gostava muito de geotecnia também. As áreas de estruturas, as disciplinas nunca me interessaram muito, né? É mais afinidade mesmo. E aí eu tive uma empatia muito grande pelo professor Belincanta, né? A gente acaba se espelhando muito nos professores que dão aula pra gente. E eu me lembro que a gente às vezes terminava a aula, ficava conversando, ele contando as experiências, e aí foi indo aquela questão de conversar, de estudar a disciplina, de estar sempre em contato com o professor. Aí surgiu a oportunidade de fazer pesquisa, né, com o professor Belincanta, e aí cada vez você vai gostando mais da área, né? Então é uma área que, para mim, assim, ela só cresce. Ela é uma área que ela é muito enriquecedora e eu vejo que eu fui muito feliz na minha escolha, porque hoje eu falo que eu não me imagino em nenhuma outra área da engenharia. Ah, que bom. E a gente vê quanto você gosta. Eu lembro que quando você dava introdução pra gente, quando falava de geotecnia, o olho até brilhava assim, você ficava toda feliz. Que bom que você gosta, né? Se encontrou mesmo. A próxima pergunta é: e se você tivesse que escolher uma outra área de atuação, né? Você comentou que gostava de hidráulica também, mas se fosse para escolher uma outra área, qual seria e por quê também? Eu acho que a minha segunda opção seria a área de pavimentação. Pavimentação e transportes, que está aliado com a geotecnia, né? Novamente também por afinidade com professores, assim, eu fui aluna da Sandra Oda, e eu me lembro que eu gostava muito da aula dela, muito da disciplina, ela entende muito. Hoje ela dá aula, eu acho que ela está na Federal do Rio ou na Politécnica do Rio, não sei ao certo agora, mas eu sei que ela está no Rio. Até encontrei ela por lá quando eu morava lá. E aí ela era uma referência muito grande para mim. Eu gostava muito da aula dela, ela dava uns trabalhos muito legais para a gente fazer, trabalhos práticos de ir para campo, de identificar defeito no pavimento. Então aquilo tudo eu gostava muito, né? E eu acho que a graduação ela vai muito assim, o professor, como ele te apresenta aquela área, puxa muito, né? A gente consegue influenciar pessoas nas suas escolhas. Olha como isso é, digamos assim, pesado, né, para gente. A gente influencia mesmo. Eu tenho ex-alunos que passaram por mim, por exemplo, e que foram, né, gostaram de geotecnia, foram fazer mestrado e estão atuando hoje na área de barragem de rejeito, né? Estão trabalhando na Vale. Tem dois alunos que fizeram mestrado e eles foram meus alunos, meus orientados, e acabaram seguindo a área de geotecnia também. Então, a minha escolha foi pelo professor, e eu acho que muitos alunos também vão pela empatia, pela maneira como o professor passa a disciplina para você. Ah, com certeza. Falando por mim, isso faz toda a diferença. A próxima pergunta desse quadro é em relação aos projetos de pesquisa, né? Então, se você desenvolve algum projeto de pesquisa, a gente sabe que sim, mas para você comentar um pouquinho sobre, e também quais são as linhas, né? Explicar um pouquinho. Sim, eu escolhi a carreira acadêmica basicamente pela pesquisa, né? E então, assim, eu sempre tive em mente que eu trabalharia, né, me dedicaria grande parte do meu trabalho à pesquisa. Eu oriento alunos a nível de iniciação científica, vários alunos já passaram comigo, a nível de trabalho de conclusão de curso e mestrado, né? Então, são as três vertentes que é possível trabalhar aqui na UEM. E a minha área de pesquisa é basicamente geotecnia ambiental, que a gente chama, né? Porque a geotecnia em si ela é muito ampla, mas dentro da geotecnia eu me encontrei na área ambiental, que é uma área bastante atual, né? E que envolve muitas questões grandes, assim, muitas preocupações atuais, né? Como disposição de resíduos,
como a parte de barragens de rejeito, enfim. Eu basicamente trabalho com reaproveitamento de resíduos, tá? Adicionados ao solo, buscando melhorias no solo, tá? E tentando dar uma destinação para esse material, para que esse material não seja, por exemplo, colocado no meio físico de maneira inadequada, que a gente sabe que hoje em dia é uma grande preocupação, né? E é uma preocupação mundial, não é só aqui no Brasil. Então, a gente busca, às vezes, tem empresas que geram resíduos em quantidades muito grandes e precisam dar uma destinação adequada para aquele material. Então, é muito legal a gente poder pensar em resolver um problema, né, aliado ao meio ambiente, aí promover melhoras, às vezes, no solo, enfim. Só para vocês terem uma ideia, recentemente a gente utilizou o biossólido, que é o lodo de estação de tratamento de esgoto, né, estabilizado, adicionado ao solo, para a camada de cobertura de aterro sanitário. Esse foi o trabalho de uma aluna minha de mestrado, foi minha primeira orientada de mestrado aqui na UEM, e o trabalho dela ficou muito interessante, porque a gente demonstrou que esse material ele tem potencial, ele consegue suportar grandes deformações, ele tem uma resistência legal e uma permeabilidade adequada, né? E é um material que tem essa, digamos assim, essa possibilidade. E aí, paralelamente, ela recebeu o ano passado, acho que foi ano passado, o prêmio de melhor dissertação de mestrado na área ambiental da ABMS, que é a Associação Brasileira de Mecânica de Solos. Estou falando isso, mas o mérito é dela, tá? O mérito da pesquisa, eu falo que do trabalho final é sempre do aluno, porque o aluno que se dedica, o aluno que se empenha. A gente só dá ideia, a gente só dá ideia e dá trabalho. Então, assim, ela atual, eu me tornei amiga dela, né? Na verdade, a gente fica amiga dos alunos. Então, assim, ela conseguiu e ela ficou muito feliz com isso. Ela tem planos aí de continuar na carreira acadêmica também, né? Mas é muito legal a gente poder fazer pesquisa e mostrar para a sociedade que a universidade também produz, né, outras coisas, além de da gente formar profissionais. A gente forma profissionais, obviamente, mas a gente também produz pesquisa, conhecimento e agrega muito aí ao mercado de trabalho. Então, basicamente, são as minhas áreas de atuação, tá, meninas? Tem outros resíduos também, tem outros trabalhos que eu poderia citar, mas eu vou ficar mais no superficial mesmo. Legal, prof. E em relação à escolha desses alunos para orientar, tipo um PIC, PIBIC ou até um TCC, você tem algum critério? Como que você faz para aceitar, né? Se vem algum aluno te pedindo. O meu critério é basicamente avaliar se o aluno está empenhado, se ele está empolgado com a ideia, eu apresento o projeto, né? Eu avalio se o aluno ele tem um interesse naquela área mesmo, se ele está empolgado, se ele está determinado a executar a pesquisa, e aí muitas vezes dá certo, na grande maioria, né? Quase todos os alunos que eu trabalhei aqui na UEM tiveram um comprometimento muito grande com a realização das pesquisas, né? Nenhum deles deixou de finalizar ou deixou trabalho para mim. Então, basicamente, eu vejo isso. Eu vejo se a pessoa tem aquele brilho no olho, assim, eu quero fazer isso mesmo, né? O resto para mim acaba que é meio indiferente, assim, porque se a pessoa tem força de vontade, está determinada, ela é capaz de executar, né? Então, isso eu acho que é o mais importante para mim. Legal. E a última pergunta agora desse quadro é em relação às bancas de TCC, né? Então, provavelmente você participa também das bancas. E a pergunta é para você, na verdade, dar uma dica para quem vai apresentar algum TCC ou às vezes algum artigo, alguma coisa assim, se você tem alguma dica. Então, em termos de apresentação em congresso ou trabalho, tá? Eu acho que a gente tem um tempo sempre limitado e eu costumo dizer que a gente tem que vender a ideia para que o nosso público tenha vontade de ler o trabalho. Então, é como se fosse uma marca de qualquer propaganda na televisão que vocês assistem, que tem alguns segundos, né? O que vai fazer você comprar aquele produto? Você mostrar o interessante. Então, quando você vai apresentar um trabalho, você tem que mostrar o que tem de interessante nele, porque o recado tem que ser dado muito rápido. No TCC, eu acho que basicamente as minhas orientações, a gente já tem um tempo maior, né? Mas as minhas orientações é no preparo da apresentação, uma apresentação clara, concisa, sem muito texto, e treinar muito.
treinar muito, porque tem que ter domínio daquilo que vocês estão apresentando, né? Então, quanto mais a gente treina, mais a gente tem aquele domínio e a gente se prepara para situações quando dá aquele branco. Então, quanto mais a gente treina, a gente se prepara, porque uma hora você fala o discurso você usa umas palavras, aí você treinou de novo, você já fala outras palavras. Então, a hora que te dá o branco, você treinou tantas vezes que está ali na tua cabeça, né? Então, na minha experiência, assim, das minhas apresentações, eu sempre procurei treinar muito e fazer as apresentações claras e concisas, e eu acho que o resultado é sempre muito bacana. Ótimo. E agora, né, para dar uma descontraída, a gente vai para o quadro Fofocando com o Prof. E a primeira pergunta é: você já passou por algum perrengue ou alguma situação engraçada dentro da sala de aula? Essa daí é difícil, mas teve uma situação que foi engraçada, já tem algum tempo, foi logo no começo, não foi aqui em Maringá. Antes de passar por aqui, eu dei aula na Unesp de Bauru e em Ribeirão Preto, né? E quando eu dava aula em Ribeirão Preto, eu dava aula e tinha um senhor mais velho na minha turma, ele era bem mais velho, assim, né? E aí acho que ele olhou e falou: Nossa, essa menininha vai vir dar aula aqui, né? E aí eu sempre dando aula e ele sempre me testando, né? Porque ele trabalhava com obras, assim, só que ele não tinha o diploma de engenheiro, né? E aí a gente comentava entre os professores, né? Porque eu ia e voltava de carona, né? Sempre comentava, nossa, aquele aluno lá é bem chato, né? E aí a situação inusitada foi que um dia eu aplicando prova, eu peguei ele colando na prova, assim, né? Tipo, tirei a cola debaixo da mesa e ele ficou totalmente desconstruído, assim, ele não sabia, né? Porque ficou sem reação, assim, ele era todo, né? E aí depois eu me lembro que ele mandou até um e-mail pedindo desculpas, dizendo que estava muito envergonhado em fazer aquilo com a idade dele e tal. E eu ri muito dessa situação. A gente riu muito, os professores, depois, né? E ficou muito marcado esse evento para mim, assim. É o que me lembra que foi mais, assim, mais inusitado de acontecer durante o período que eu tenho trabalhado. Legal, prof. A próxima pergunta é se você tem algum hobby, né? O que você gosta de fazer fora da sala de aula, fora da UEM como professora? Eu tenho vários hobbies aí. Alguns agora tá meio stand-by meus hobbies, porque minha principal atividade agora é a maternidade, até eu voltar, né? Mas eu gosto muito de correr, né? Eu sou muito ligada à atividade física, embora no momento eu não tenha conseguido me dedicar, mas eu gosto muito de correr, corrida de rua mesmo, participei de várias provas, meia maratona. Então, durante muitos anos a gente treinava muito, né? E aí aproveitava para viajar, escolhia as provas em lugares legais, assim, diferentes, aí fazia a prova, viajava, curtia a viagem. Gosto muito também de trilha, de fazer trilha. Por isso que eu falo que a geotecnia foi um acerto na minha vida, porque ela tem relação com a natureza, eu gosto muito da natureza, né? Então, assim, fazer trilha, ver nascer do sol, pôr do sol e fotografar. Fotografar é um hobby bem legal, assim, que eu gosto. Não tenho conseguido me dedicar tanto agora, mas até a Marina comentou, eu tenho Instagram aí e eu procurava postar muita coisa, assim, né? Teve uma época que eu fiz até curso de fotografia, então tinha grupo que a gente saía, fotografava. Isso quando eu morei lá no Rio, né? Então, eu acho que esses são os principais hobbies assim que eu tenho, que eu gosto mesmo e que eu procuro manter. Sim, prof. As fotos do seu Instagram são bem bonitas, inclusive. A próxima pergunta é: se durante a sua graduação você participava de projetos ou atividades extracurriculares, por exemplo, atlética, centro acadêmico, empresa júnior ou PET, ou PET. Na minha época não tinha PET na Civil, né? O PET na Civil, ele foi uma iniciativa depois aí, acho até que foi do professor Giselai, né? Se eu não me engano. E tinha PET na Odonto, PET na Engenharia Química, a gente só babava, né? Não tinha PET pra gente. Mas aí o que eu fiz extracurricular foi a iniciação científica, PIBIC, né? Que foi com o professor Belincanta e que foi onde me abriu assim para a vida profissional. Olha como a gente acha que vou fazer um projeto de pesquisa e de repente te abre a vida profissional. Você escolhe uma área, você se encontra, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz um único PIBIC, mas que foi assim para definir as minhas escolhas profissionais. E
além disso, assim, monitoria, alguma outra coisa assim, pequena, mas o grande divisor, assim, foi participar do PIBIC mesmo. Atlética, essas coisas eu nunca participei, meninas. Prof, realmente, iniciação científica é bem importante, né? E na UEM é bem reconhecido, né, pela quantidade de pesquisa que tem em diversos cursos. E aí, a última pergunta desse quadro é: ao longo do curso, você ficou com dependência em alguma matéria ou teve dificuldades nela? Em quais? Dependência, não. Eu tinha dificuldade mais nas disciplinas de estruturas, que eu procurava estudar mais, né, para não ter que fazer de novo. Eu sou da seguinte teoria: se eu preciso fazer uma disciplina de novo, que seja uma disciplina que eu gosto. Então, quando eu não gosto da disciplina, aí eu faço de tudo para passar. É o contrário. Mas eu tive um pouco mais assim de dificuldade no terceiro ano, né? Acho que mais especificamente uma disciplina de estruturas que foi mais trabalhosa, porque o terceiro ano foi um ano pesado para mim, né? No terceiro ano eu perdi meu pai no meio do terceiro ano, assim, e foi acidental. Então, assim, a gente não esperava, né? Então foi um período que eu desanimei muito da graduação. Eu não tinha mais vontade de estudar muito, assim, porque estava procurando, digamos assim, entrar no trilho de novo, né? Toda a minha família. Então, assim, foi um período que eu precisei muito dos meus amigos para estudar, para vir aqui em casa, o pessoal vinha estudar em casa, para poder meio que motivar mesmo. E aí, nesse ano, eu tive que fazer um exame numa disciplina de estruturas, que para mim foi bem ruim, porque eu tive que estudar mais, né? Mas me marcou muito, assim, deu tudo certo, eu passei na disciplina, estudei bastante, mas foi realmente um período que quem olhava o meu histórico escolar via um decréscimo, assim, sabe aquela coisa que você dá uma caidinha? Mas faz parte, né? A gente passa por muitas coisas, assim, e muito além a gente tem que enxergar o aluno como uma pessoa humana, né? Alguém que está ali, que tem problemas pessoais e às vezes está passando por dificuldades, enfim. Então, isso foi um marco para mim na graduação. Foi um período que eu realmente tive um pouco mais de dificuldade no curso. Ah, entendi, prof. Realmente, não tem como a gente olhar o aluno só como o aluno, assim, né? Tem vários outros fatores que afetam, a gente sabe disso. E partindo agora para o último quadro, que é o Responde aí, prof. Eu vou fazer algumas perguntas que mandaram lá no nosso Instagram, @petcivilwem. E aí a primeira delas é: quando você volta a dar aula? Porque você agora está de licença, né? Maternidade, que agora você tem um filho. E aí perguntaram quando você volta. Na verdade, a minha licença acabou no início de janeiro e eu peguei férias, né? Eu pedi um mês e 15 dias. O meu retorno está marcado para o final de fevereiro. Coração partido. Não que eu não queira voltar para a UEM, tá? Quero voltar para a UEM, tô com saudade. Mas agora tem o André. Então eu vou ter que colocar o André na escolinha, meio período, e colocar ele com babá. Não é muito fácil, não. Mas a princípio eu volto no final de fevereiro. Eu ainda tinha uma licença que eu poderia usar de 3 meses, né? Porque na época ainda existia essa licença. Então eu adquiri essa licença, depois o governo cortou, não existe mais, né? Então essa licença tá lá. E foi uma discussão muito grande assim entre eu e meu esposo. Ah, eu uso ou não uso? Porque se eu usar, eu vou ficar com o André até ele ter 11 meses, vai ter quase um ano, né? E eu resolvi tentar voltar, porque eu tô muito imersa na maternidade, né? São 24 horas por dia, porque inclui a madrugada também, né? Então é tenso, assim, é muito. Então eu vou tentar voltar para o UEM, né? E tentar essa nova fase aí. Eu acredito que vai dar tudo certo. Ai, que bom. E o seu filho é tão fofo, provavelmente, quando você posta as fotinhas, ele parece ser tão bonzinho. A próxima pergunta é: qual a sua maior inspiração na engenharia? Nossa, a minha maior inspiração na engenharia, eu diria que, sem dúvida nenhuma, é o professor Nelson Aoki. Eu acho que vocês não tiveram ainda a disciplina de fundações, né? Mas existe o método de cálculo de capacidade de carga Aoki Veloso. E o Aoki, eu tive a felicidade de ser aluna dele de fundações na Escola de Engenharia de São Carlos. Também foi orientador do GESELAI de mestrado e doutorado. Mas eu admiro muito ele, primeiro, porque ele está nativo até hoje. Ele deve ter mais de 80, eu acho, hoje.
E porque ele é uma pessoa muito humilde. Ele sabe muito, mas ele é muito humilde. Ele sabe demais, assim, é um gênio, mas é aquela pessoa que é humilde demais, assim, é muito querido. Então, eu acho que a grandeza de uma pessoa não é você admirar ela porque ela sabe muito e porque ela tem aquela coisa de ostentar, né? Mas justamente pela humildade, pela forma como a pessoa passa o que ela sabe. E eu criei uma admiração muito grande com ele por isso. Legal. A outra pergunta que mandaram é se você participa ou já participou de algum projeto fora da universidade, tipo algum trabalho pessoal ou particular. Acho que deve ser sem dar aula, né? Sem ser a... assim. Então, tem alguns projetos que estão ligados ao meio acadêmico e que eu já participei. Alguns projetos grandes, por exemplo, que são financiados pela Vale ou pela Petrobras, né, que muitas vezes tem esse fundo aí de você estar atuando no mercado. Mas, assim, fora, eu trabalhei um tempo com consultoria, né, com análises de geotecnia, mas isso era num período que eu não estava lecionando, eu ainda fazia doutorado na época, né, e a gente se vira nos 30 para pagar a conta, então eu fazia alguns trabalhos desse tipo, né, mas depois, assim, não. Recentemente teve um aluno meu que até entrou em contato, um aluno de especialização, porque eu dou aula também em especialização e já dei aula praticamente quase todos os estados brasileiros aí, pelo menos regional, muitos, né? E recentemente teve até um aluno que entrou em contato, era para fazer a parte de um aterro industrial, mas a gente acabou não evoluindo, e quando evoluiu, eu estava muito avançada na minha gravidez, e aí acabou que não deu certo, porque a minha prioridade era terminar a gestação, né, e depois me dedicar ao André mesmo. Então, assim, é mais relacionado à universidade mesmo, tá? Entendi. E a última pergunta que mandaram é como foi a sua experiência como coordenadora? Então, a minha experiência como coordenadora, essa pergunta é difícil. Na verdade, assim, foi um aprendizado muito grande. Eu acho que eu aprendi muito nesses 2 anos que eu fui coordenadora. Eu não quis renovar porque foi pesado para mim. Foi pesado porque eu tenho uma dificuldade muito grande de falar não. E ao mesmo tempo que eu falava não para o aluno, aquilo não me fazia bem. Eu tinha que digerir aquilo depois dentro de casa e aquilo ficava na minha cabeça, e às vezes eu tinha crise de gastrite, enfim. Então, assim, a coordenação, ela me mostrou, né, esse outro lado da universidade que eu não conhecia, que está mais relacionado ao lado administrativo, participar de decisões importantes, obviamente. Eu concordo que esse trabalho ele precisa existir, mas ao mesmo tempo me tirou um pouco do que eu gosto, que é a pesquisa. Então, isso para mim ficou difícil assim de equilibrar. Eu tentava fazer a pesquisa, mas aí eu tinha coordenação, e aí eu não estava feliz, plenamente feliz. E aí eu foi por isso que eu fiquei só 2 anos. Mas eu acho que o aprendizado foi muito válido. Eu falo isso porque assim a gente chega muito perto dos alunos, a gente chega muito perto dos problemas da pessoa humana do aluno. A gente recebe aluno na sala, a gente ouve problema de aluno, a gente participa, às vezes, de problemas que pai e mãe trazem para a gente. E tudo isso, quando você não consegue digerir, é difícil. Se você leva para dentro da sua casa, você fica pensando, ah, como que eu vou ajudar, como que eu vou fazer. Então, assim, eu acho que a coordenação tem esse lado também, né? É um lado humano. E assim, por isso que a gente precisa revezar. Eu falo isso, tem que revezar. Vai lá, fica 2 anos, depois vem outra, fica 2 anos, porque senão fica muito pesado. Mas é uma experiência válida. Foi uma experiência muito válida, sim, mas eu entendi como um ciclo, que tinha que acabar e eu tinha que continuar fazendo outras coisas. Legal. E aí, agora, para a gente finalizar o quadro em si, eu vou fazer algumas perguntas que vai ser tipo um bate e volta, né? Então, eu vou ler uma situação e vou dar algumas opções e você tem que escolher uma, né? A primeira que vier na cabeça. Então, primeira situação é em relação ao aluno que chora nota no final do semestre, né? Então, ficou lá de exame, DP e foi chorar nota. Primeira opção, você dá 10. Tchau, obrigada, né? Nem pensa. Parabéns, nota 0. Ou você pensa com carinho.
Eu penso com carinho, porque às vezes você define a vida do aluno se você deixa ele um ano a mais na universidade, como já aconteceu. Só fazer um parênteses rapidinho. Eu tive um aluno que foi uma situação engraçada. Ele não veio chorar nota, mas ele ficou na minha disciplina, porque eu também não deixo o aluno. Eu sempre dou um arredondamento, tá? Eu tenho uns critérios que eu sempre dou um arredondamento. E aí depois eu descobri que ele tinha passado no mestrado, e ele não ia fazer o mestrado na Federal do Rio, porque ele tinha reprovado na minha matéria, por causa de 2 décimos. Aí eu falei, não, vamos lá, né? Vamos, pelo amor de Deus, né? Não quero carregar isso. Então, assim, eu sempre tento olhar esse lado humano do aluno também. Principalmente quando ele não vem pedir, né? Verdade. Segunda situação é em relação ao aluno que dorme em sala de aula. Primeira opção, coragem, porque noção não tem. Vou embora, saio da sala, deixo ele lá. Guardo o nome da pessoa ou eu finjo que nem vi. Eu acho que eu finjo que nem vi. Para mim, assim, é realmente não. Até porque tem muito aluno que dorme e tira 10 na prova, tá? Eu tenho uma amiga que ela dormia na graduação e ela só tirava 10. Próxima situação é o aluno que sai toda hora da sala. Você pede para trazer um café para você, passa a lista de chamadas só para ele receber falta bem na hora que ele saiu. Vai com Deus, nem liga. Vai com Deus, nem ligo. Agora, uma em relação ao ensino remoto, né? Acho que você pegou uma parte, né, do ensino remoto. E aí a situação é a seguinte: o aluno que liga a câmera durante a aula. Então é indiferente, não ganha nota, mas ganha moral, é puxa-saco ou ganha umas notinhas extras. Eu acho que é indiferente. Na verdade, assim, eu mudei um pouco o meu conceito da câmera ligada, viu? Hoje eu acho que é indiferente, porque eu tive que participar de algumas reuniões e eu não podia ligar a câmera porque eu estava com o André dormindo no meu braço. Então, assim, eu prestei atenção na reunião inteira, comentei, perguntei, mas eu não podia ligar a câmera. Então, assim, a gente não sabe o que está do outro lado, né? Para mim, não quer dizer muita coisa. Às vezes a pessoa está numa situação ali que ela realmente não pode ligar, como eu, no meu caso, né? Senão eu ia ter o baixinho ali na reunião fazendo ele dormir. Então, assim, hoje para mim é indiferente, mas eu já pensei diferente, tá? Já achei que, assim, seria aquela opção, a outra que você falou, da moral, né? Uma moral. Mas hoje eu acho que. Hoje eu pensaria de outra forma. Hoje eu acho que é indiferente. E agora a última situação, também relacionada ao ensino remoto, é daquele aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa, sabe? Ai, minha internet, ai, fui buscar água, bem na hora da chamada. Primeira opção, micão. Segunda opção, nem ligo. Terceira, finjo que acredito ou realmente acredito de verdade. Eu realmente acredito. Eu acho que eu acredito até que se prove o contrário. É legal, prof, ver essa sua visão, né, da câmera, principalmente. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Você agora que tem seu filho, né? Foi, acho que, uma das únicas profs que trouxe essa visão, assim, realmente. A gente não sabe o que está passando do outro lado. A gente não sabe se está numa situação complicada, família atrás. Realmente, no EAD, no ensino remoto, né, era difícil em casa, né? Então, foi muito legal essa sua visão e também sobre a chamada. Também acho que entra na mesma situação, né? A gente não sabe se alguém está falando atrás ou se realmente foi fazer um pedido que a mãe entrou no quarto e pediu bem na hora, né? Mas, enfim, essa foi a nossa entrevista, a nossa conversa foi muito boa. Tenho certeza que os alunos vão gostar muito de conhecer um pouquinho mais sobre você. E obrigada de novo por ter aceitado participar do nosso projeto e ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Meninas, eu que agradeço o convite de vocês, é uma honra aí participar desse programa do PET, tá? E dou de novo parabéns para vocês pela iniciativa, pela dedicação e, sobretudo, pela contribuição, né? Porque é uma grande contribuição aí para os demais alunos do curso. Obrigada mais uma vez, prof. Eu tenho certeza que os alunos vão gostar, né? Como a Marina falou. E para você que assistiu o vídeo até aqui, a gente pede para vocês curtirem, vocês se inscreverem no nosso canal, porque a gente vai estar postando mais entrevistas, né? E também já saíram outras entrevistas com outros professores, para você aproveitar e assistir aí. Muito obrigada.